Bom dia, graça e paz. Vamos à nossa jornada pelas Escrituras, o nosso momento de leitura bíblica e oração. Nesta manhã leremos no Salmo 78, versos de 1 a 39, que diz assim: Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas nos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e institui uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados com arcos, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram nadar na sua lei, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes havia mostrado. Deus fez prodígios na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez parar as águas como um montão. Durante o dia os guiou com uma nuvem e de noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhe deu de beber abundantemente, como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim continuaram a pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: Será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? É verdade que ele feriu a rocha e dela manaram águas, transbordaram as torrentes. Mas será que ele pode dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado, acendeu o fogo contra Jacó. Também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Mesmo assim, deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Todos comeram o pão dos anjos. Ele enviou-lhes comida à vontade. Fez soprar no céu o vento do oriente e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e aves numerosas como a areia do mar. Fez com que caíssem no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhe fez o que desejavam. Porém não reprimiram o apetite. Ainda tinham alimento na boca, quando se elevou contra eles a ira de Deus. E entre eles os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar e não creram nas maravilhas de Deus. Por isso ele fez com que seus dias se dissipassem no sopro e seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, eles os buscavam. Arrependidos, buscavam a Deus. Lembravam-se de que Deus era sua rocha e o Deus Altíssimo seu redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes desvia a sua ira e não desperta toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são simples mortais, vento que passa e não volta mais. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por essa porção magnífica da sua palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós nos achegamos diante do Senhor com muita gratidão no coração, com muita reverência e com muita alegria.
Gratidão porque o Senhor é o provedor de todas as coisas. O Senhor é o nosso libertador, nosso sustentador. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. O Senhor nos fez, o Senhor nos comprou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos dá vida, o Senhor nos dá paz, o Senhor nos dá alegria. A tua graça e a tua misericórdia é derramada sobre nós, mesmo quando não merecemos, mesmo quando continuamos rebeldes de coração duro e desobedientes ao Senhor, como o seu povo no passado. Ainda assim, o Senhor não desiste de nós. Te louvamos, te bendizemos, te agradecemos até mesmo pela disciplina que muitas vezes o Senhor aplica às nossas vidas, porque o Senhor disciplina aquele que ama. Nos aproximamos com reverência porque o Senhor é santo, santo, santo. Tu és o único digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Apesar de ser o nosso Deus, Deus único e verdadeiro, o Senhor também nos trata como filhos. Nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Também, Senhor, fazemos com muita alegria, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Somos gratos e alegres pelo fato de termos acordado no dia de hoje, estarmos respirando, termos acesso à tua santa presença, podemos nos colocar diante do Senhor com simplicidade, com inteireza de coração, com humildade, reconhecendo os nossos pecados, clamando ao Senhor que perdoa os nossos pecados, perdoa muitas vezes a nossa negligência, perdoa, Senhor, a nossa indiferença, a nossa incredulidade, a nossa apatia, perdoa, Senhor, o nosso comodismo, perdoa, Senhor, a nossa timidez, perdoa, Senhor, a nossa rebeldia, a nossa desobediência. Clamamos ao Senhor que perdoe-nos e nos conduza a uma vida de obediência, de submissão ao Senhor. Que possamos amar ao Senhor e a Sua palavra com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. E que assim possamos levar uma vida de devoção diária ao Senhor, de oração, de leitura, de meditação na Tua palavra. Que possamos nos desbruçar com carinho, com amor, com dedicação sobre a Tua palavra, dia e noite, tendo sempre o cuidado de fazer conforme tudo nela está escrito. Toma as nossas vidas nas Suas mãos. Conduze-nos, Senhor, a uma vida de santidade, de devoção, de obediência. Que a tua palavra, a Bíblia Sagrada, seja de fato e de verdade a nossa única regra de fé e prática. E possamos desejar ardentemente conhecer o Senhor, conhecendo a sua palavra. Ajuda-nos, Senhor, neste processo. Que o teu Espírito traga luz à tua palavra. Que o Senhor nos conduza. Temos tantas coisas nos desviando a atenção. Como diz o autor aos Hebreus, tanto embaraço. Além dos embaraços, ainda tem o pecado que nos afasta do Senhor. Clamamos ao Senhor que o Senhor nos ajude, nos auxilie, nos conduza a uma vida de santidade, de devoção, de obediência, de foco na tua presença. Possamos fazer como o apóstolo Paulo, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Toma, Senhor, as nossas casas nas tuas mãos. Que os nossos lares sejam um local de culto e de adoração, um local de refúgio, onde encontremos paz, harmonia, perdão, consolo, comunhão, onde possamos exercer o ministério de pastorear os nossos, de ser útil na vida deles. Ensina-nos a ouvi-los, a interceder por eles, a clamar ao Senhor por eles, assim como Jó fazia. Nós possamos ser bênção onde o Senhor tem nos colocado. Visita os nossos entes queridos, salva, Senhor, que haja salvação, que haja conversão, que haja transformação de vida. Mais uma vez, colocamos os enfermos na tua presença, suplicando por cura e por restauração, seja enfermos físicos ou da alma. Que a tua boa mão esteja estendida, trazendo cura, trazendo renovo, trazendo vigor, vigor físico, vigor da alma, curando as feridas da alma, libertando dos transtornos, das perturbações, da depressão, da tristeza, da angústia, da melancolia. Pai, em nome de Jesus, derrama um bálsamo de alegria em nossos corações, porque a alegria do Senhor a nossa força é. Clamamos mais uma vez pela tua igreja, renova a tua igreja,
Reaviva a tua igreja, restaura a tua igreja, desperta a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Que a tua igreja se porte, se coloque nas mãos do Senhor para ser um exército a proclamar as boas novas de salvação, a anunciar que só Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E que, acima de tudo, possamos ser encontrados fiéis e obedientes ao Senhor. E que, enquanto isso, o Senhor opera sinais, prodígios, maravilhas em nosso meio e acrescente dia a dia os que vão sendo salvos. Que haja crescimento, que haja salvação, que haja transformação de vida. Abençoa assim a tua igreja. É assim que oramos, agradecidos, no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com o restante deste capítulo. Um grande abraço a todos.